Olá pessoal, meu nome é Tiago, eu estou aqui hoje para falar de um livro de um autor que eu gosto muito, que é Santo Agostinho, e de uma obra específica sua, de grande relevância, que se chama O Livre-Arbítrio. A edição que eu tenho aqui é a edição da Paulus, tá? Capa dura, e essa obra ela é um pouco diferente da obra que eu fiz anteriormente, vocês procurarem, vai ter um vídeo acerca das confissões. Ela é um diálogo, tá? Antes de entrar na obra propriamente dita, eu gostaria de contextualizar Santo Agostinho como eu fiz no vídeo anterior, tá? Ressaltando então, Santo Agostinho estava no período da patrística, que é considerado o período dos pais da igreja, dos padres. Santo Agostinho viveu aproximadamente de 354 depois de Cristo a 430, ou seja, pouco antes da queda do Império Romano. E, como eu disse anteriormente, Santo Agostinho foi influenciado muito pelos neoplatônicos, em especial Plotino, ou seja, indiretamente ele está influenciado por Platão. Então, Santo Agostinho, nesse livro, ele usa uma técnica semelhante à utilizada por Platão, ou seja, um diálogo, onde ele discute com o seu amigo, que seja Evódio, e ele, antes de entrar propriamente no tema livre-arbítrio, ele levanta uma série de questões. Essa obra foi escrita aproximadamente depois de 388 a 394 ou 395 depois de Cristo, e ela foi escrita pós a conversão de Santo Agostinho. E nesse diálogo ele escreve com Evódio, que era seu amigo, que era um cara de carreira militar, que se converte ao cristianismo, na época o catolicismo, e eles entram nesse tema. Santo Agostinho, relembrando, foi um autor muito prolixo, ou seja, escreveu muito e com muita profundidade. E aí, nesse livro específico, ele vai utilizar como um diálogo. Então, Santo Agostinho, no decorrer do livro, ele levanta questões de muita importância, lembrando que Santo Agostinho havia sido, antes de se converter, maniqueu. Maniqueu era uma seita de heréticos e basicamente eles falavam que o mundo era governado por duas entidades, o sumo bem e o sumo mal. Em razão disso, o ser humano tinha duas almas, uma alma boa e uma alma ruim. Então, logo, quando o ser humano pecava, quem estava a dominá-lo seria a parte ruim, a alma ruim. Então, logo, se ele está dominado pela alma ruim, ele está fazendo aquilo que é inerente à alma ruim, ou seja, pecando. Logo, se ele está fazendo aquilo que é inerente à natureza da alma, esse pecado não poderia ser punido, já que ele está fazendo aquilo que é inerente à alma. Então, lá nas Confissões, Santo Agostinho já começava a debater, a refutar os maniqueus, e aqui em específico ele vai refutar esse argumento dos maniqueus acerca da vontade livre, do pecado e de outras questões. Então, ele começa levantando a diferença entre lei temporal, que seria a nossa lei civil, e a lei eterna, a existência de leis eternas. E Santo Agostinho, fazendo um parêntese aqui, teve uma grande influência no campo do direito, a respeito justamente dessa questão da existência de leis naturais que regeriam o ser humano, e ele começa fazendo esses paralelos, analisando a existência do mal, de onde vem o mal, e ele chega à conclusão que o mal vem da vontade humana. E só que no decorrer, como eu já disse, é um livro de quase 300 páginas, ele trata de questões, digamos, colaterais ao tema principal. Ele faz esclarecimentos muito importantes. Então ele divide a questão da existência e do ser. Então ele fala dos seres que existem,
dos seres que vivem, dos seres que existem, vivem e entendem que vivem. Então ele faz, aqueles que só existem seria, por exemplo, a pedra, aquele que existe e vive seriam os animais irracionais, e nós, seres humanos, que aí temos como espécie especialíssima, nós vivemos, existimos e sabemos, nós temos a razão, o que nos coloca dentre os seres criados por Deus na Terra como o ápice da criação de Deus na Terra. Então ele faz essas diferenciações para, ao fim, depois de analisar essas questões, chegar na questão da livre vontade. Então, às vezes eu estou fazendo esse vídeo justamente porque, geralmente, quando eu recomendo esse livro às pessoas, as pessoas não leem ou não se interessam por esse assunto, e ele vai traçando, como todo diálogo platônico, ele vai fazendo perguntas a Evódio, que é o seu amigo. Então, através dessas perguntas, justamente nessa atitude filosófica, socrática, ele vai chegando a conclusões, e a partir dessas conclusões que ele chega, ele vai subindo a escada em prol de um conhecimento que ele não tinha no começo do diálogo. Então ele vai construindo toda a sua torre de conhecimento acerca desse assunto através de perguntas e de conversas e citações bíblicas e questões lógicas, chegando a conclusões que ele não tinha anteriormente. E justamente fazendo aqui um parêntese, que eu sempre vejo também postagens, às vezes, das pessoas no Facebook ou em outros, no Instagram, e citando trechos fora de contexto de Santo Agostinho, como se Santo Agostinho não apoiasse a existência do livre-arbítrio. Então, se você for buscar realmente o contexto do livro, você vai ver que, pelo contrário, que Santo Agostinho sempre atribui o pecado à livre vontade do ser humano. Eu até gostaria de ler um trecho aqui. O livro é cheio, como um diálogo, ele é riquíssimo, ele é muito profundo, mas aqui tem um trecho muito específico a respeito justamente disso. Está na página 75 dessa edição, onde ele fala o seguinte: ora, seria isso injustiça se a vontade livre fosse dada não somente para se viver retamente, mas igualmente para pecar? Na verdade, como poderia ser castigado com justiça aquele que se servisse de sua vontade para o fim mesmo da qual ela lhe fora dada? Assim, quando Deus castiga o pecador, o que te parece que ele diz senão estas palavras: eu te castigo porque usaste tua vontade livre para aquilo a que eu te concedi? Isto é, para agires com retidão. Por outro lado, se o homem carece de livre-arbítrio da vontade, como poderia existir esse bem, que consiste em manifestar a justiça, condenando os pecados e premiando as boas ações, visto que a conduta desse homem não seria pecado, nem boa ação, caso não fosse voluntária? Igualmente, o castigo, como a recompensa, seria injusto se o homem não fosse dotado de vontade livre. Ora, era preciso que a justiça estivesse presente no castigo e na recompensa, porque aí está um dos bens cuja fonte é Deus. Então aqui eu acho que fica bem claro e irrefutável, que está muito claro nessa obra, que Santo Agostinho, nesse trecho específico, que Santo Agostinho defendia a existência do livre-arbítrio. E aí, durante todo o diálogo, Santo Agostinho vai fazendo excursões sobre, não só sobre o livre-arbítrio, justamente sobre as verdades, sobre a existência de verdades absolutas, como os números. E aí, ao final, se não me engano, no livro 3 desse volume, ele chega a questões
que, entre aspas, dão fechamento no livro, ou seja, a conciliação entre o pecado e a presciência de Deus. Aqui tem outro trecho. A presciência divina está longe de destruir o ato que exige a sua existência. Então, é um livro que eu acho que pode ajudar as pessoas que têm dúvidas acerca de conciliar a presciência de Deus e a existência do livre-arbítrio. Se Deus previu o pecado, então o homem teria pecado porque Deus previu, logo Deus é mal. Então, ou o pecado é culpa da vontade e da presciência de Deus. Então, todas essas questões estarão respondidas no decorrer desse diálogo, que é de uma grande profundidade e que chega às conclusões simples de que Deus é presciente, porém existe o livre-arbítrio e a existência do mal decorre da vontade do ser humano. E a terceira parte desse capítulo fala problemas diversos. Posição sobre o problema: sem liberdade não há pecado. Pode alguém pecar em coisas que não pôde evitar? Se for Adão e Eva que pecaram, que culpa nós temos? Então, depois de todo o diálogo, Santo Agostinho, ao final, ele começa a falar bem mais que Evódio. Então, ele começa a trazer, de acordo com o conhecimento que foi construído previamente no diálogo com Evódio, ele faz esse fechamento dessas questões que acredito que todos os cristãos não têm em mente e que são de suma importância para a sua crença. E aqui sempre lembrando que o apelo aqui sempre é para chegar a uma conclusão lógica acerca desses assuntos. Então, fica aqui, digamos, não uma recomendação, mas uma breve análise a respeito desse livro, que é de grande relevância e que eu acredito que toca ao interesse e à vida de todos os cristãos, ou seja, o livre-arbítrio de Santo Agostinho. Grande abraço, até o próximo vídeo.